Nós brasileiros, a gente sempre olha, na sua grande maioria, claro que isso não é uma regra, né? Não é via de regra, mas na grande maioria a gente olha só para o nosso bolso. São poucas pessoas que param e começam a calcular algumas situações para ver se o valor realmente está correto, ou se ele se enquadra, ou se a gente não está pagando um juro abusivo, né? Se o juro está mais ou menos em relação ao que o mercado está estabelecendo, né? Sabendo que as instituições financeiras elas são livres para colocar as suas taxas de juros, claro que elas têm sempre indicadores que traduzem, né, ou servem de base para esses juros, mas as instituições elas colocam ali o juro que ela bem entender, né? E sempre na colocação dos juros, né, as empresas elas não tiram da sua cabeça essa condição de quanto vão cobrar de juro, por exemplo, no financiamento de um bem. Não, nada disso. É sempre levado também em função de um cálculo matemático, porque os juros também prevêem, acabam tentando prever as perdas. Existe uma estimativa de perda, a condição do risco, né? Então, existe sempre a taxa de risco a ser colocado nisso tudo, nesse negócio. Então, né, esses incrementos começam a calcular, né, a taxa de juro para ser colocado, né, nos produtos, certo? Então, é essa a condição. Mas quando a gente fala de mercado em si, né, compra de bens duráveis, não duráveis, mas que a gente vai utilizar disso como parcela, como pagamento de prestações, normalmente o juro que se embute nisso são juros compostos. Tá? O juro simples ele não é trabalhado no comércio em si. É sempre trabalhado a questão do juro composto. Ou seja, juro sobre juro, juro sobre juro. Né? Então, juro composto a gente pode chamar como aqueles cálculos realizados sobre a soma do capital inicial. Então, cada capital inicial ele recebe uma porcentagem e o final vai receber os juros depois. Com certeza, quanto mais alongado a condição de tempo, maior vai ser o índice de juros, ainda mais que ele sofre essa condição de juros compostos. Né? Ninguém é louco de vender um produto ou emprestar um dinheiro a juros simples. Não, o cara vai estar perdendo em vez de estar ganhando. Então, não tem como. A relação de emprestar alguma coisa a juros simples é questão de pai para filho, né, meu? Às vezes, dependendo do pai, nem cobra juros, né? Digamos assim, quem tem avós, né, é mais fácil pedir para os avós que nem juro vai cobrar, de repente nem pede o dinheiro de volta, né? Mas, enfim, relação de juros simples é sempre uma condição de pai para filho, né? O mercado trabalha mesmo com juros compostos e essa é a relação que a gente tem. Né? Mas, lógico, a gente não percebe isso no momento de execução do cálculo. O que a gente percebe é que os cálculos acontecem. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai numa loja para comprar um produto, ou quando a gente vai numa revenda comprar um carro, né? A gente sempre observa o cara pegando a calculadora, né? O vendedor pegando a calculadora e apertando um monte de teclas nessa calculadora, olhando uma tabela e inserindo alguns números ali, chega lá no final ele dá um valor, que é o valor da parcela. Mas aí a pergunta sempre vem, sempre fica, né? Poxa, da onde saiu esse valor e quantos apertos ele deu nessa calculadora, nas teclas, para chegar a esse valor? Bom, nós estamos falando aí em questões de prestações, cálculo de prestações. E as prestações elas podem ser antecipadas, ou seja, ela com a entrada no ato da compra, ou postecipada, né? Daqui 30, 40 dias eu estou fazendo o pagamento. Né? Então, essas situações, né, elas podem estar ocorrendo. E para esses cálculos, também existe toda uma tabelinha matemática de juros compostos a ser colocado no cálculo, em função da relação do tempo, em função da relação da taxa, em função da relação do capital. Né? Isso tudo começa, então, a influenciar nesses cálculos. Tá? A gente tem lá, dentro da matemática financeira, a gente chama isso de rendas financeiras. Tá? Que é a condição do rendimento, seja num pagamento antecipado ou postecipado, né? Com ou sem entrada. Tá? Mas isso tudo por base de juros compostos. Tá? Mas essa questão aí das prestações,
Isso é um tema, né, bem amplo, cada caso existe um cálculo para ser feito, e essas situações a gente vai, então, estar abordando a partir da nossa aula, né, que realmente acontece, né, nossa disciplina, a partir da semana que vem. O que a gente pode trazer de uma maneira mais simples para o nosso convidado aí estar entendendo é a relação da capitalização por juro composto. Esse cálculo eu trago aqui, né? Porque são duas formas bem básicas para a gente entender. Uma delas é o cálculo do montante e o outro, o cálculo do capital. Nesse tipo de cálculo, normalmente o aluno ele dá um espanto, porque ele vai ter que usar a calculadora financeira e ele vai ter que estar usando de potencialização. Aí, né, como todo mundo a gente sabe que tem um pouco de receio de matemática, então as pessoas começam a meio que tremer na base. Mas o cálculo é bem simples e é bem fácil quando a gente utiliza a calculadora. Né? Então, só para a gente poder ter uma noção, para a gente saber o montante em cima de uma capitalização de juro composto, né? Como é que nós vamos usar esse cálculo? M maiúsculo é montante, C é capital, I é taxa, N é tempo, certo? Isso a gente vai estar usando. Então, para saber o montante, por exemplo, do juro composto, o cálculo fica um pouquinho mais complexo, onde a fórmula vai ser montante igual ao capital, que é multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, vou usar de potência agora, para poder saber o quanto vai render de montante. E se eu quero saber daí o resultado do juro composto, eu vou ter que fazer o montante menos o capital investido, para conseguir depurar, então, o montante. Para saber o capital do juro composto, vai ser capital igual ao montante, que agora, nesse momento, vai ser dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quando eu falo isso em sala de aula, Maurício, a galera normalmente arrepia o cabelo, porque se assusta. Mas, na prática, a gente vê que o bicho não é tão feio assim e que o cálculo é bacana, é legal de se fazer. E quando a gente, em sala de aula, traz exemplos práticos, a galera começa a gostar. E, por incrível que pareça, né, como a nossa escola é aí no centro, a galera sai calculando o preço dos produtos nas lojas. E aí, na outra aula, vem dizer, professor, passei nas lojas e agora eu começo a calcular. Olha que vício desgraçado esse negócio. É realmente porque a gente começa a dar valor ao dinheiro. Essa é a relação, né? Então, começa a monitorar, saber, ou se preocupar com quanto que está pagando, quanto que não está pagando, como é que é essa situação. Vamos tentar no juro composto buscar mais ou menos aquele exemplo. Se eu tivesse investido aqueles 10 mil reais no banco, que você que investiu no exemplo passado, quanto que eu ia ganhar de juros a mais? Porque lá foi pouco, né? No juro simples foi pouco. Lá foi pouco, né? Beleza, vamos lá, Maurício. Vamos dizer aqui, né? Novamente, né? Esteja com a corda toda, né? Então, 10 mil reais no bolso. Poxa, vou investir no quê, cara? Encontro uma instituição financeira que me oferece os mesmos 1% ao mês durante 12 meses, só que agora o negócio é juro composto, né? Então, depurando esse problema, extraindo, né? E esse é um fato importante que o aluno tem que saber, a gente precisa detalhar, extrair os dados numéricos do problema para que a gente possa conseguir focar nele. Então, a gente aqui vai querer saber o que é montante e o que é juro composto. Sabendo que nós temos um capital de 10 mil reais, uma taxa de juros de 1% ao mês e o prazo de 12 meses. Também não podemos esquecer da regrinha básica aquela. A taxa de juros ela tem que ser dividida por 100, porque é porcento. Nesse caso, seria 1 sobre 100. Então, nós vamos dividir 1 por 100. Nossa taxinha vai ficar lá de 0,01 novamente. Tá? Então, dentro desse cálculo, nós vamos lá, vamos pegar, então, e vamos usar a resolução, como resolução, a fórmula do montante. Então, vai ser lá, M maiúsculo igual a C, o C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos lá resolver esse negócio. Então, o montante
Meu capital é 10 mil reais, certo? Esse capital vezes 1 mais a taxa de 0,01 elevado à condição de tempo, meses, que são 12, certo? Uma regra matemática bem simples, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses, depois a potencialização, para depois somar ou multiplicar aos 10 mil reais. Então, vamos lá. Vamos pegar 1 mais a taxa, primeiramente. Então, nós vamos pegar 1, somar a taxa. 1 mais 0,01 vai ficar 1,01. Depois disso, então, nós vamos aplicar a 12ª potência. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar lá na calculadora e digitar 1,01, certo? Vamos procurar, né? Tem teclas específicas na calculadora que vai nos mostrar a função de potência. Tá? Normalmente é um símbolo de chapéuzinho. A gente vai lá e clica no chapéuzinho. Normalmente, calculadoras às vezes é diferente um pouquinho. Vai lá, clica no chapéuzinho, 12, e ela vai nos dar, então, qual é que vai ser nosso rendimento em 12 meses. Nesse nosso exemplo, percebam ali, já está resolvido. Então, é 10 mil vezes 1,1268. Tá? Então, eu faço 10 mil vezes 1,1268, que vai nos dar, então, 11.268. Tá? Para me saber, então, o montante que deu isso, vou pegar lá, né? Juro composto, a condição do montante menos o capital. 11.268 menos 10.1.268 vai ser o nosso rendimento em 12 meses a um juro composto. Você sabia que cada vez mais as empresas estão exigindo dos seus novos colaboradores conhecimentos de finanças, conhecimentos de como funciona a estrutura de uma empresa? Pois na Alcides Maia nós queremos auxiliar você a garantir a sua vaga no mercado de trabalho. Te inscreve para começar na próxima segunda-feira a aula de matemática financeira ou então de administração financeira, para que você tenha um diferencial no seu currículo para buscar uma vaga ainda melhor no mercado de trabalho. Você vai ter 75% de desconto para se matricular na disciplina de matemática financeira ou de administração financeira que começa na próxima segunda-feira. Clique no botão, fale com a nossa equipe e aproveite as oportunidades para dar um upgrade no seu currículo.